20 dias atrás, eu estava numa campanha, Efésios 6, as armaduras de Deus, né? Eu fiz um propósito com o Senhor, eu estava em campanha, ali naquele capítulo 6 de Efésios, as armaduras de Deus. E um certo dia, enquanto eu estava orando, o Senhor mandava eu levantar meus braços, né? E ali, ele mandou primeiro levantar o direito. Quando eu levantei minha mão direita, e ele falou, levanta até em cima. Aí eu vi como se uma espada descesse do céu, e ele falava, segura. E ali eu segurei. Aí ele mandou levantar a minha mão esquerda. Quando eu levantei a minha mão esquerda, eu vi como se fosse um escudo. Assim, uma cor assim, dourada, assim, meia dourada, como se fala, ouro envelhecido. Eu via quando aquele escudo cor de ouro envelhecido descia, encaixava no meu braço até que, né, entrava assim na minha mão, encaixava. Aí ele falava assim pra mim, desce agora a sua mão direita até seu peito, assim, e com aquela espada, e desci, fiz isso. Aí ele falou, agora desce a sua esquerda. E aí eu desci e fiz assim. Aí ele falava assim que estava me levantando para uma grande peleja. Estava me levantando para guerrear contra a peleja deste mundo. E ali eu fiquei assim extasiada, falei, que coisa maravilhosa. Mas é coisa, se a gente vai falar, as pessoas não acreditam. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quando foi semana passada, a igreja, eu estava aqui no meu quarto também orando, do lado da minha cama, e de repente eu via descer do céu outra espada, louvado seja o nome do Senhor. E aquela espada, ela descia meia flutuando, e ela parava bem de frente de mim, assim, 1 metro na minha frente. E aí depois ela virava assim, o bico dela para o meu lado, né? O bico, só que eu não via ninguém, eu só via a espada que descia. Aí ela vinha primeiro no meu ombro direito, depois no meu ombro esquerdo e depois sobre a minha cabeça. Aquela espada, na direita, esquerda e na minha cabeça. Quando ela tocava aqui a minha cabeça, aí o Senhor falava comigo assim, eis que te unjo, ministro do evangelho dos últimos dias. E ali sumiu, né, aquela espada. E eu fiquei maravilhada, falei, Senhor, que mistério é esse? E aí depois, igreja, né, eu falei, Senhor, eu queria, né, meditar algo da palavra, mas eu não sei em que capítulo eu vou. Aí claramente o Senhor falava comigo, para mim em Atos, meditar em Atos. Aí nesse dia que eu pedi pro Senhor da palavra, ele mandou meditar em Atos, eu fui até Atos 9, né, do 1 ao 9. E ali eu vi, né, quando os discípulos do Senhor, né, Jesus andou, né, pelas igrejas, pregando, anunciando o evangelho, né, a libertação. Aí no outro dia eu fui de 9 até o 12, né, até o 11, que entra no 12, que é onde, louvado seja Deus, Paulo é levantado, né, quando ele tem um encontro com Jesus. E ali eu parei, aí eu fiquei uns dias sem ler, uns 2, 3 dias, né, assim, lendo a palavra, mas não ali dentro de Atos, né, meio que eu deixei de lado Atos. Aí eu sentei ali na minha cama uma certa noite, aí eu falei, Senhor, e agora, onde eu vou ler? Porque eu leio, né, à noite, eu medito um pouco na palavra. Aí o Senhor trazia à minha mente claramente Atos dos Apóstolos. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem algum propósito comigo, né? Só que aí eu peguei firme, igreja. Peguei e fui até o final, até o capítulo 28, né? Ali nas igrejas, né? Onde Paulo pregou, onde ele foi, né? Macedônia, tudo, né? Aí já quase no final fala, né? Que ele foi nomeado ministro do Evangelho. E ali, quando eu li aquela passagem, o Senhor falava comigo, entende agora, minha serva, o que eu tenho contigo na terra? Igreja, eu não sou um Paulo, misericórdia, eu conheço muito pouco. Por mais que eu leia a palavra, eu não conheço muito, não. Mas seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, né? E eu fiquei assim maravilhada, né? Como o Senhor é perfeito na nossa vida, nós é que somos falhos, né? Mas tudo é para a glória do nome dele, né? Porque ele já vem falando há muito tempo, igreja, que ele iria me levantar, que eu ia anunciar, né, aos 4 cantos, né, dessa nação, a palavra dele. Eu olhando para mim mesma, eu não vejo isso, mas quem sou eu? O Senhor, quando ele quer, ele faz, né? Ele não faz acepção, quando ele quer, ele faz. E é para a glória do nome dele, louvado seja Deus. E aí, igreja, essa noite, na madrugada, assim, eu tenho
Eu tenho muitas visões, assim, do Senhor, só que é umas coisas, assim, muito interessantes, que, não sei, eu já tenho outros tipos de visão, e ultimamente eu tô tendo outros tipos, é como se, quando Deus quisesse me mostrar algo, não vem assim, abre minha visão, é que nem se fosse um televisor, assim, que abre a tela e você vai vendo o que tá passando ali, eu tenho visões assim também, mas não é. É como se fosse montando em 3D, é muito engraçado, igreja. Eu vou vendo as coisas assim, que eu penso que na hora começa a surgir na minha frente, elas vai montando e monta aquilo que o Senhor quer me mostrar. É muito interessante. Mas a maioria das coisas que o Senhor tem me mostrado é em relação à minha família, à minha casa, o ministério que eu sirvo a Deus, né? Porque eu falo, igreja, às vezes fala assim, Deus te dá um sonho, não acontece, igreja. O Senhor, tem vezes que o Senhor me dá sonho, vamos supor assim, algo que vai acontecer dentro da minha igreja, ou dentro da minha família. Se ele me der hoje, eu posso contar de 3 a 5, no máximo 7 dias eu tô vendo acontecer. Tô vendo acontecer. Só que é assim, às vezes Deus me mostra certas coisas e eu não entendo, né? Eu não procuro entender e não entendo. Porque o Senhor, ele me dá uns sonhos como se ele falasse em parábolas. Não é especificamente eu vejo aquilo que vai acontecer. Ele me dá uma simbologia diferente e aí eu vejo acontecer. Vou dar um exemplo. No começo de 2019, um exemplo que eu estou dando para a igreja entender. No começo de 2019, o Senhor me deu um sonho que era assim. Eu havia um pé de pocã, daquelas mexerica, um pocã, e ele estava com os galhos assim, ele estava carregado já, só que era tudo pequenininha, mas estava tudo madura. De repente eu vi uma espada prateada que vinha e começava a decepar aqueles galhos. Sabe? Quando ela batia assim, ó, ele cortava inteiro aquele galho. Batia no outro, cortava inteiro, assim, carregado e caía no chão, chega e esparramava as frutas. Aí, de repente, começou um alvoroço ali, juntou e colocou fogo, queimou. E, de repente, em seguida, eu vi brotar folhos, galhos novos. Quando aqueles galhos começavam a surgir daqueles troncos onde foi cortada aquelas galhas carregadas, já começava a sair fruta. Só que as frutas não eram pequenininha, tava verde ainda. Aquelas pequenininhas já tava madura que foi cortada. Mas aqueles frutos que surgiam, eles eram enormes. Vamos supor que a pequenininha era assim e a grande já era assim, mas ainda tava verde. E começava a brotar aqueles galhos, já brotava aqueles frutos enormes. Aí eu falei, meu Deus, que sonho é esse? Quando foi no dia seguinte, eu lembro que foi num sábado, quando foi na noite do domingo, o Espírito do Senhor veio me dar a revelação. O Senhor falava que aquela árvore era a igreja. Aqueles galhos, a árvore era a igreja, aqueles frutos era o povo da igreja. Eram os irmãos da igreja. Só que Deus, ele ia cortar, ele ia permitir ser cortado. Só que aquela mesma igreja, ela ia brotar de novo. E os frutos que ela ia dar seriam frutos para a glória do nome dele. A igreja se passou mais ou menos um ano. Né? Aí isso foi acho que em janeiro, em fevereiro, parece, daquele mesmo ano, a irmã que era dirigente da igreja não queria mais ficar ali, porque já estava há 2 anos, queria sair. E aí, irmãos, ela saiu. Simplesmente ela passou para outro e saiu. Não foi assim por Deus. Ela não quis ficar e saiu. Né? Disse que era tempo, estava cansada, queria ir para outro lugar, não sei que saiu. Só que aí o irmão que ficou não era tão usado como ela. E hoje em dia, infelizmente, irmão, muitos vai pelo pregador, pelo que é. Hoje é uma pessoa que é uma benção, a igreja lota. Hoje é o irmãozinho da igreja, não vai ninguém, porque hoje em dia tá assim, infelizmente, né? E aí, irmãos, aí a irmã saiu, os membros que era com ela saíram tudo, ficou eu, o pastor e minhas filhas. As minhas filhas também, logo depois que batizou, também saíram. E aí, teve um dia, eu acho que 2 cultos que eu fui, só tava eu e o pastor na igreja. Só que aí eu falei, não vou ficar vindo no lugar só eu e o pastor, porque eu tenho dó dele estar ali sozinho. Mas quem tá lá fora não vai entender. E nem meu esposo vai entender também, né? Chega aqui para me buscar na igreja, só tá eu e o pastor. Aí eu continuei no mesmo ministério, mas fui para outro bairro, né? Para outra igreja. E ali passou mais ou menos um ano agora, no começo de 2020. Essa mesma irmã que saiu lá no começo de 2009, ela voltou para a igreja, assumiu a igreja. Só que aí transferiu a igreja para outro bairro. Só que o Senhor já vinha me dando sonho de eu estar numa igreja nesse outro bairro que a gente está agora. E eu ganhando muitas almas para ele, né? Muitas frutas, eu colhendo muitas frutas, e frutas grandes, frutas bonitas, né? Eu creio que a glória do Senhor vai ser manifestada ali naquele lugar. Já está uma benção. A igreja já está enchendo, está uma benção. Então, a igreja, então, Deus me mostrou uma árvore, Deus me mostrou os frutos, que ia ser cortado, mas depois ela ia. E aí aconteceu, mais ou menos um ano, tudo isso que ele me mostrou lá, em começo de 2019, está acontecendo agora, no começo de 2020. Então, é dessa forma, Deus me mostra
Se eu não buscar interpretação, eu não vou entender, porque ele me mostra de um jeito diferenciado. Mas então, o que eu quero dizer para a igreja, resumindo, para que a igreja venha entender. E essa madrugada, o Senhor não foi um sonho, não foi uma visão. O Espírito de Deus falou comigo. Eu estava acordado e eu ouvi claramente o Senhor falar que Ele daria um sinal. Ele daria um sinal sobre o que está para vir sobre a nação brasileira. Porque há um tempo atrás, eu gravei lá no canal Breve Vem um áudio falando que Deus vai tocar o mar. Vai tocar a profundeza do mar e vai se levantar uma grande onda que vai destruir muitos litorais. E aí, igreja, eu creio que está relacionado a esta visão que o Senhor me deu. Porque o Senhor me dizia assim, Ele vai dar um sinal. E Ele dizia assim, anuncie que quando acontecer esse sinal, saiam das praias. O mar, ele vai recuar. O Senhor me disse que o mar, ele vai recuar. Sabe quando o mar recua? Já aconteceu isso antes, né? De certa forma, são avisos, né, que o Senhor vem dando. Quando o povo que mora no litoral vê o mar recuando, ou talvez vai recuar só em um lugar, mas já é um aviso. Quando você ouvir falar, em tal lugar o mar recuou, saia da praia. Saia do litoral. Porque esse vai ser o aviso que o Senhor vai dar. Aí eu falei, Senhor, mas isso é muito sério, né? Aí hoje de manhã a igreja eu vim orar ao Senhor, e aí o Senhor trouxe à minha mente essa revelação que Ele me deu na madrugada. Eu falei, Senhor, me confirma dentro da Tua palavra, porque eu não posso falar de mim mesmo. É muita responsabilidade, é muito sério. E aí, igreja, o Senhor me deu a palavra aqui, ó. Isaías 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, isto tocou os meus lábios. Tua iniquidade tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de vir? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endureça-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os teus olhos, e a ouvir com os teus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dele os homens, afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que Deus se desfalharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então Deus está falando aqui, né, de assolar a cidade, né? Deus está falando aqui de destruição. Que ele fosse anunciar ao seu povo, né? Mas que eles não viessem ouvir, porque o coração deles são duro.
mas que eles não viessem ouvir com os olhos deles, nem ver com os, né, ouvir com os seus ouvidos, nem ver com os teus olhos. Por quê? Porque esse povo, igreja, eles não estão vendo com o olho deles, eles não estão ouvindo com o ouvido deles, o que nós estamos vendo com nossos olhos e ouvindo com nossos ouvidos. Por isso eles não dão crédito. Mas que eles venham dar crédito. Porque o Senhor falava comigo nesta madrugada que haverá um sinal. Quando ouvires o mar recuar no litoral, saiam das orlas, saiam das praias, saiam do litoral. Porque o que está por vir virá e não tardará, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu falei, Senhor, porque eu sou meio complicada, igreja. Eu falei, Senhor, confirma. Quando eu falei assim, Senhor, me confirma. Ele já confirmou aqui o que vem. Mas que ele confirmasse que eu falasse. Aí, quando eu falei assim, antes de eu terminar de falar com o Senhor, ele já me respondeu. Falou comigo assim, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E aí, igreja, olha aqui, para você não ter dúvida, que é o Senhor que fala contigo e comigo nesta manhã, para a misericórdia do nome dele. Apocalipse 3, louvado seja Deus. E versículo 8 diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei, louvado, não só até aqui. E o Senhor falava claramente comigo, eis que diante de ti pus uma porta aberta e não há quem possa fechar. Quer dizer, o que o Senhor quer dizer, igreja? Que Ele é comigo. Que Ele abriu uma porta para mim. E essa porta ninguém pode fechar, a não ser Ele mesmo. E o que eu falo para a igreja nesta manhã, eu não falo de mim. Eu falo do Espírito Santo de Deus. Eu falo do grande eu sou. Do general de guerra. Daquele que me levantou para uma grande batalha, para uma grande peleja. E não pensa, igreja, como eu continuo falando que a nossa vida é favos, é fácil, porque não é. Eu falei para a igreja que eu estou em consagração, porque a igreja, o inimigo está vindo lutar comigo todos os dias praticamente. É uma guerra, eu não sei mais o que, praticamente dormir à noite. Né? Tem noite que é 4 horas da manhã, eu não dormi ainda. Outro dia, igreja, de madrugada, eu vi claramente minha visão abriu e eu pensava que era uma coisa boa, misericórdia do Senhor. Igreja, quando eu vi, era um cavaleiro negro, tava no alto aqui, eu moro num sítio, no fundo tem uns pés de manga enorme. E eu vi assim entre o pé de coqueiro e o pé de manga, assim, que surgia aquele cavalo. Eu falei, né, eu pensava assim até que era uma coisa boa, né, porque eu vi primeiro o cavalo, um cavalo negro. Mas igreja, quando eu pensei que não, surgiu um homem em cima daquele cavalo de uns 2 metros de altura, com um chapéu preto na cabeça. Quando ele surgiu assim, igreja, ele fez assim, ó, tchá! E abriu uma capa preta enorme, eu tomei aquele susto assim, eu falei, sangue de Jesus tem poder, te repreenda, Satanás. É, igreja, a batalha do crente que anda ali na presença de Deus alicerçada é travada, é um leão para matar por dia, né? Mas eu creio, igreja, que o nome do Senhor será glorificado, Deus atado na minha e na tua vida, viu? Então você receba nesta manhã esta palavra do Senhor, receba este aviso, esse alerta do Senhor, que é para a glória do nome dele, igreja. Não é para a irmã Nilza, não, porque a irmã Nilza não é nada. A irmã Nilza é apenas um instrumento a qual o Senhor tem usado pela misericórdia dele, pela bondade dele. Que o Senhor venha, né, alertar a muitos, que o Senhor venha despertar a muitos, que os seus corações que estão endurecidos venham a ser quebrantado, né? Eu tenho orado para o Senhor quebrantar corações, porque eu vejo que tem muitos corações que estão aqui nem pedra, igreja, que bate, mas não se quebra, não se deleita na presença do Senhor. Mas eu creio, igreja, no agir do Senhor, na misericórdia dele. Ele está avisando porque ele ama, ele está avisando porque ele quer que desperta. Aí as pessoas ficam falando aí, é só tragédia, só não sendo coisa ruim. É que para você que está falando isso, vem acordar. Porque talvez você ainda esteja dormindo. Porque se você já tiver acordado, você fala, Senhor, avisa sim. O Senhor está avisando porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer que nós esteja despertado, acordado, esteja como as virgens prudentes, que estavam com as suas lâmpadas cheias de azeite. Né? É isso que o Senhor quer. Porque as nécias estão desapercebidas. As lamparinas estão vazias. E se o noivo vir, o que elas vão fazer com as lamparinas vazias? Esteja com a sua lamparina cheia, esteja revestido do Espírito de Deus, esteja revestido na presença do Senhor, esteja preparado, porque verá dias, igreja, vai vir dias que só Jesus na nossa vida. Igreja, outro dia Deus me deu uma visão
Eu não dividi isso ainda com a igreja, mas eu vou aproveitar e vou dividir. Deus me levava dentro de uma casa, era uma casa humilde, uma casa simples, bem pobrezinha. A igreja estava aquele sereno, assim, como se tivesse assim, sabe, como se fosse uma casa que por muito tempo não estava habitada, e estava assim, aquele pó, assim, era um pó cinza por tudo, assim, ó. Eu não vi uma alma viva, eu só vi aquela casa. E eu perguntava pro Senhor, o que que é isso? Foi uma visão que o Senhor me deu. E o Senhor falou que foi uma bomba atômica, que tinha sido uma bomba química, perdão, não era atômica, uma bomba química, que tinha afastado aquele lugar. Igreja, vocês têm noção do que está para vir sobre esse mundo? Uma bomba química, depende da bomba, ela destrói tudo aquilo que é vivo. E eu via naquela casinha assim, era um lugar humilde, igreja. Aquela casinha assim, ó, aqueles móveis simples, aquelas coisinhas assim, mas estava assim, que nem um sereno assim por cima, assim, ó, com um negócio cinza, um pó cinza. E o Senhor falava que aquilo era uma bomba química. Igreja, isso é coisa futuro. Isso é coisa que vai acontecer nos nossos tempos. E nós temos que estar preparados. Porque muitos estão achando, Jesus está vindo buscar a igreja, não vai acontecer nada não, igreja. Leia lá em Mateus 24. Princípio de dores. A grande tribulação e depois a vinda do Filho do Homem. Primeiro está dores de parto, depois a tribulação e depois que está a vinda do Filho do Homem. Então esteja preparado para dores de parto. Esteja preparado, igreja, para a tribulação. E se você tem dúvidas, vai em Daniel 12. Haverá um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Haverá 1 ano, 2 anos e meio ano, 3 anos e meio. Mas bem-aventurado aquele que chega a ter 1.300. Deixa eu procurar aqui, igreja. Louvado seja Deus. Para mim não falar coisas que não estão dentro da palavra do Senhor. Aqui, ó. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, igreja do Senhor. Daniel 12. Olha aqui no finalzinho, ó. Louvado seja Deus. Bem-aventurado, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e postada a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Haverá 2, 3 anos e meio. Bem-aventurado o que espera até 1.335 dias. Quem é o bem-aventurado? O povo de Deus. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Depois dos 3 anos e meio, bem-aventurado que esperar mais 45 dias. Então, igreja, estou falando para você, aqui estou falando aí, ó, que Jesus volta esse ano. Jesus não volta esse ano. Jesus não volta nessa Páscoa, Jesus não volta nessas luas que estão aí cheias no céu, aí estão falando que não é a volta de Jesus. Igreja, nós estamos começando os princípios de dores. Depois das catástrofes vem a tribulação. Depois que Jesus, aí depois sim Jesus vem. Ele vem no meio. Nós não vamos passar pela ira do Senhor, porque a ira do Senhor não é para o servo dele. Não é. Mas temos que estar preparados, sim, igreja. A igreja vai passar fome, a igreja vai passar sede, a igreja vai passar frio, a igreja vai gemer, a igreja vai ser levada, vai ser entregue, perseguida. A igreja, Jesus está falando o quê? A igreja vai ser perseguida. Quem que é a igreja? É eu e você. Nós somos a igreja. E muitos estão falando que não. Não, a igreja não vai passar. Igreja examina. Igreja busca o Espírito Santo em espírito e em verdade. Desça na olaria. Desça porque seja um vaso a qual o Senhor vem e fala. Se permita ouvir Deus falar, o Espírito Santo de Deus falar com você. E acorda. Esteja preparado. Esteja preparado. Peça para Deus preparar a tua família, preparar você para o que está por vir sobre esse mundo. Não fica achando que vai ser favos, porque não vai ser favos. Vai ser dias difíceis, vai ser dias de angústia, vai ser dias de gemido. Mas eu creio que Deus vai ser comigo e com você para nos dar vitória. E nós vamos perseverar.